Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Torcedor rubro-negro, prepare-se para uma notícia que vem movimentando os bastidores do Atlético Paranaense. O atacante Tevez, contratado no início desta temporada com grandes expectativas, resolveu quebrar o silêncio e se manifestou em suas redes sociais. O desabafo, ainda que breve, foi suficiente para gerar repercussão entre os torcedores e abrir espaço para muitas especulações sobre o futuro do jogador no clube. A ausência do atacante já chamava atenção. Fora da lista de relacionados para a partida contra o CRB, válida pela Série B, Tevez surpreendeu ao compartilhar uma imagem em que aparece comemorando um gol com a camisa rubro-negra. O detalhe que inflamou as discussões veio na legenda. Duas frases curtas, porém carregadas de emoção e melancolia. Saudades de quando eu era feliz. E tudo na vida são fases. Pouco tempo depois, a postagem foi apagada, mas já havia se espalhado entre torcedores e veículos de imprensa. O gesto, ainda que retirado do ar, deixou claro que algo não vai bem na relação entre o atleta e o Furacão. A chegada de Tevez ao clube, no início do ano, foi cercada de expectativa. O atacante desembarcou em Curitiba após uma negociação que envolveu a saída do zagueiro Matheus Gamarra para o Cruzeiro. A troca foi vista como estratégica. O Atlético reforçava seu setor ofensivo com um nome de potencial, enquanto o Cruzeiro garantia um zagueiro promissor. Entretanto, o rendimento dentro de campo ficou aquém do esperado. Até o momento, Tevez disputou 17 partidas, sendo titular em apenas 5 ocasiões. Seu único gol com a camisa rubro-negra saiu justamente em uma partida marcada por frustração, a derrota por 4-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Desde então, a trajetória do atacante passou a ser marcada por quedas de rendimento e oportunidades cada vez mais escassas. A última vez que entrou em campo foi no empate em 1-1 contra o Paysandu, no dia 3 de agosto. Naquela ocasião, foi utilizado apenas nos acréscimos do segundo tempo, sem tempo suficiente para mudar a história do jogo. De lá para cá, não voltou a ganhar minutos sob o comando do técnico Odair Hellmann, o que reforça a sensação de que perdeu espaço definitivo na rotação do elenco. O desabafo publicado nas redes sociais não é apenas um detalhe isolado, mas um retrato muito delicado que Tevez atravessa. Para um atleta, sobretudo atacante, a confiança é fundamental, e quando as oportunidades diminuem, a frustração tende a aumentar. No caso de Tevez, essa equação parece ter chegado a um ponto crítico. Suas frases soaram como um grito de insatisfação e também como um pedido de atenção, não apenas para a torcida, mas para a diretoria e comissão técnica. Entre os torcedores, as reações foram divididas. Alguns demonstraram empatia, lembrando que o jogador precisa de sequência para mostrar seu verdadeiro potencial. Outros, porém, enxergaram no desabafo um sinal de descompromisso, entendendo que expor sentimentos dessa forma pode gerar desconforto dentro do elenco. A verdade é que em clubes do tamanho do Atlético, a pressão é constante e cada gesto acaba sendo amplificado. O contexto esportivo do Furacão também ajuda a explicar a situação. Em meio à disputa da Série B e buscando consolidar um elenco competitivo, o técnico Odair Hellmann tem apostado em diferentes formações, dando prioridade a atletas que vêm apresentando melhor rendimento nos treinos e jogos. Nesse cenário, Tevez acabou ficando para trás na fila. Sua ausência das últimas partidas indica que, pelo menos no momento, ele não está entre as primeiras opções da comissão técnica. A polêmica publicação, portanto, levanta uma questão inevitável. Qual será o destino de Tevez? Há duas leituras possíveis. De um lado, o desabafo pode ser interpretado como um último sinal de insatisfação antes de uma mudança de ares, seja por empréstimo ou até por uma rescisão. De outro, pode ser visto como um chamado de atenção, uma tentativa de expressar o desejo de voltar a ter protagonismo. Em ambos os casos, o futuro do atacante dependerá da postura da diretoria e de como o próprio jogador reagirá nos próximos dias. Vale lembrar que o Atlético segue atento ao mercado, a diretoria não esconde o interesse em reforçar o elenco para o restante da temporada, especialmente após alguns resultados que acenderam o sinal de alerta.
A movimentação nos bastidores é intensa e novas contratações devem ser anunciadas em breve. Dentro desse contexto, a permanência de Tevez ganha ainda mais incertezas. Afinal, com a chegada de novos nomes para o setor ofensivo, o espaço do atacante pode diminuir ainda mais. No futebol, sabemos que tudo pode mudar rapidamente. Um jogador que hoje parece descartado pode se tornar peça-chave amanhã, desde que aproveite as oportunidades certas. No entanto, no caso de Tevez, a margem para a reviravolta parece cada vez menor. Seu rendimento abaixo do esperado, somado à insatisfação explícita, desenha um cenário em que a saída parece mais provável do que uma recuperação imediata. O episódio, no fim das contas, serve como um lembrete da pressão que envolve a carreira de um atleta profissional. Contratações são cercadas de expectativa, mas nem sempre correspondem ao que se imagina. Para Tevez, o desafio agora é decidir se transformará esse momento de turbulência em combustível para reagir dentro de campo ou se buscará novos horizontes longe da Arena da Baixada. Enquanto isso, a torcida do Furacão observa atenta, afinal, cada detalhe pode indicar os rumos que o clube tomará. A novela de Tevez ainda não chegou ao fim, mas já deixou lições importantes. A de que o futebol não se resume apenas ao que acontece dentro das quatro linhas, e que uma simples postagem pode revelar muito mais do que aparenta. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete seguir movimentando os bastidores rubro-negros nas próximas semanas. Mudando de pauta, torcedor rubro-negro, que espetáculo de entrega foi esse em campo? O Atlético entrou sabendo que teria pela frente um obstáculo dos mais complicados contra o CRB, e a expectativa se confirmou. Foi uma partida marcada por tensão, intensidade e momentos de puro sofrimento, mas também de superação. Desde os primeiros minutos, o Furacão demonstrou o que sua torcida mais gosta de ver: determinação, luta incessante em cada dividida e a coragem de suportar a pressão nos momentos em que o adversário se lançou com tudo em busca do resultado. A atmosfera do confronto deixou claro que não seria uma noite comum. O Atlético precisou se reinventar a cada jogada, equilibrando o sistema defensivo com rápidas transições para tentar surpreender. O jogo ganhou contornos dramáticos, pois qualquer erro poderia custar caro, mas o elenco manteve a serenidade. Dentro das quatro linhas, a essência rubro-negra foi evidenciada. Não basta apenas talento técnico, é preciso ter fibra, coração e a capacidade de aguentar o peso de um duelo que exigia concentração total. Ao término da partida, o goleiro Santos, um dos símbolos de liderança e experiência do grupo, concedeu entrevista ainda ofegante, mas visivelmente emocionado. Suas palavras resumiram a batalha vivida. Jogar aqui nunca é simples, mas hoje mostramos que sabemos responder quando somos desafiados. Para ele, o triunfo não se limitou ao placar, mas sim ao comportamento coletivo, a resiliência demonstrada e a crença inabalável de que era possível segurar o resultado até o apito final. Santos fez questão de frisar que suportar a pressão foi fundamental. O Atlético precisou resistir aos ataques adversários, confiar em sua organização e acreditar na força da união do grupo. Esse espírito de superação, segundo o arqueiro, não surge do nada, é fruto do aprendizado acumulado a cada partida, do nível de cobrança existente dentro do vestiário e da busca constante por evolução. O goleiro ressaltou que o elenco tem consciência de que, sem disciplina e garra, não seria possível sustentar a vantagem. Outro ponto destacado por ele foi a maturidade demonstrada em campo. Não se trata apenas de correr mais ou disputar com intensidade, mas de entender o momento certo de acelerar e o instante em que era necessário esfriar o jogo. Essa inteligência coletiva, aliada ao espírito de luta, foi o diferencial que garantiu que o Furacão saísse de campo vitorioso. Nas palavras de Santos, esse tipo de atuação fortalece o grupo e dá confiança para os próximos compromissos da temporada. O goleiro, visivelmente tocado pela conquista, não escondeu sua gratidão, fez questão de agradecer a Deus pelo resultado, exaltou o nome de Jesus e reconheceu que sem fé e resiliência seria impossível atravessar os momentos mais duros do duelo. Para ele, essa vitória não é apenas um número a mais na tabela, mas um marco emocional que reforça a convicção de que o time pode enfrentar qualquer adversário, independentemente das circunstâncias.
O triunfo foi tratado não apenas como uma conquista esportiva, mas como um verdadeiro teste de caráter. O elenco rubro-negro mostrou maturidade para lidar com as adversidades, provando que está preparado para encarar os diferentes desafios que o calendário reserva. O jogo contra o CRB foi daqueles que ficam marcados não apenas pela importância dos 3 pontos, mas pela forma como foram conquistados, com garra, disciplina e espírito coletivo. Santos ressaltou que é justamente em partidas como essa que se mede a grandeza de um grupo, quando as pernas pesam, quando o adversário pressiona e quando a torcida rival empurra o time da casa. É a força mental que faz a diferença, e o Atlético, segundo ele, demonstrou que sabe sofrer quando necessário, mas sem abrir mão da competitividade. Esse equilíbrio entre resistência e coragem é o que sustenta as grandes equipes ao longo de uma temporada desgastante. O discurso do goleiro também serviu como um lembrete da maratona que ainda está por vir. O calendário não dá trégua, e logo após uma vitória como essa, já se projeta o próximo desafio. A ordem agora é recuperar as energias, cuidar da parte física e mental e manter a concentração elevada. Afinal, o futebol não permite acomodação e cada rodada traz consigo uma nova oportunidade, mas também novos riscos. No balanço final, ficou a sensação de que o Atlético saiu mais fortalecido do que entrou. Além dos 3 pontos conquistados, o time mostrou ao torcedor que está disposto a lutar em todas as frentes, valorizando cada minuto dentro de campo. Para a torcida rubro-negra, o recado foi claro: o Furacão segue firme, confiante e determinado na briga, pronto para transformar cada obstáculo em combustível para continuar crescendo. Essa noite ficará registrada como um capítulo de superação, em que a vitória foi construída não apenas com técnica, mas com coração. O Atlético mostrou que, quando atua com espírito de equipe, entrega absoluta e fé em si mesmo, é capaz de enfrentar qualquer cenário, e é justamente essa combinação que mantém o sonho vivo e a chama acesa para os próximos compromissos. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.